1 Samuel, capítulo 19. Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas seu filho e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus. E fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana a seu pai e salva a Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. E Mical tomou uma estátua, e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te? Assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco. E perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando, até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes. E ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas?
1 Samuel, capítulo 20. A entrevista de Davi com Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio, e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe teu pai que achei graça a teus olhos, pelo que disse: Não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe. E, na verdade, vive o Senhor, e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem. Então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa, porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um pacto com Davi. Então disse Jonatas a Davi: Vem, e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois da manhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu, então, não enviar a ti e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com o meu pai. E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo. Vem, porque há paz para ti e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: Olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo. E sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão.
E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul. E o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé, para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão. Porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. 1 Samuel, capítulo 20. A entrevista de Davi com Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio, e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe teu pai que achei graça a teus olhos, pelo que disse: não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe. E, na verdade, vive o Senhor, e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei.
Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem. Então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa, porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um pacto com Davi. Então disse Jonatas a Davi: Vem, e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois da manhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu, então, não enviar a ti e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com o meu pai. E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo. Vem, porque há paz para ti e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: Olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo. E sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul. E o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia: Aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: Por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir.
Se, pois, agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: Filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé, para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão. Porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com Davi e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: Corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: Não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: Apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: Anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. 1 Samuel, capítulo 21. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem. E anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado.
E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. Davi foge para Aquis, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, por que mo trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa?